Todos nós, quando nos convertemos, a primeira coisa que nós pegamos é carregar a Bíblia. O cristão diz que a Bíblia é a espada, a sua espada. E quando nós nos convertemos e carregamos a Bíblia, e vamos para a igreja, e começamos a estudar a Bíblia, nós começamos o quê? A nos aperfeiçoar cada vez mais através da Bíblia. Eu quero chamar a atenção, porque eu quero começar, vocês vão entender por que eu quero falar, eu estou começando a falar tudo isso, porque muitas pessoas dizem que os crentes, eles não têm conhecimento, eles não têm conhecimento, eles não têm estudo. Muitas pessoas acham que os crentes são ignorantes. Verdade. E nós não somos. Tem muito cristão médico, tem muito cristão advogado, tem cristão juiz, tem cristãos desembargadores. E eu quero falar para vocês hoje o que significa a Bíblia. E mostrar primeiro o conteúdo Bíblia. Depois nós vamos falar sobre o porquê ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. Também tem uma expressão grega. Por que nós falamos palavra sagrada? Vem de uma expressão grega. Livro sagrado. É o livro sagrado de Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, em datas diferentes, em períodos diferentes, e tudo inspirados por Deus. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo até hoje. Foram vendidas até o presente momento em torno de 6 bilhões de cópias a Bíblia. 6 bilhões de cópias. E agora você pensa numa coisa: se esse livro não fosse inspirado por Deus, não é um livro, a Bíblia não fosse inspirada por Deus, você acha que ela ia prosperar dessa maneira? É só uma parte que eu quero fazer para vocês. Olha bem, a Igreja Católica não permitia que os seus fiéis possuíssem exemplares da Bíblia, antigamente. A igreja alegava que esses não tinham a capacidade necessária para interpretá-la, devido à sua complexidade. Mas, através do que? Martinho Lutero, que foi o primeiro que traduziu a Bíblia para o alemão, brigou com a Igreja Católica e traduziu a Bíblia. Primeira tradução, porque a Bíblia antes era em latim. Os padres dominavam, os católicos dominavam, e não estou falando aqui, eu estou falando da história da Bíblia. Não estou falando mal da Igreja Católica e nem de nenhuma religião. Só estou falando da história da Bíblia. Foi assim, se você procurar no Google, está lá escrito. Está escrito isso. Como foi? Martinho Lutero vai lá, traduz, enfrenta a igreja, sofre uma perseguição e traduz a Bíblia. E graças a Martinho Lutero começa a Bíblia a ser propagada para as pessoas que eram leigas e não tinham acesso. O que eu quero dizer com isso? E eu quero fazer um parênteses aqui. Olha bem o que aconteceu no passado. Martinho Lutero briga com a igreja, vai lá, traduz a Bíblia para o alemão. Para quê? Para você hoje ter acesso à Bíblia. Mas a coisa que mais me dói, pastor,
é que hoje, naquela época de Martinho Lutero, as pessoas não tinham acesso. Tinham que escutar do quê? Do clero, a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso. Nas igrejas nós temos acesso à Bíblia, nós temos mais de 6 bilhões de cópias vendidas, mas eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você pelo menos lê um capítulo por dia? Valeu a pena Martinho Lutero enfrentar a Igreja Católica, enfrentar e traduzir a Bíblia? Valeu a pena? Você está lendo a Bíblia? Você se dedica a ler? Eu não estou pedindo muito, estou falando em ler um pouquinho a cada dia. É importantíssimo.